Seja bem-vindo ao Nerds em Série, aqui é Fernando Padawan. Hoje é dia de Westworld, nono episódio. De cara vamos falando já dessa relação aí do William com a Dolores, pessoal. Nós vemos que eles estão no acampamento ali dos Confederados. Confederados esses que são liderados agora pelo Logan, né? Nisso ele tenta explicar pro Logan que ela não é igual aos outros robôs. Ele chega até a pedir pro Logan para procurar seus contatos no parque, para ajudar a tirar a Dolores dali do parque, né? Agora, quem são esses contatos que o Logan tem? Principalmente porque a gente está falando de uma linha de tempo ali que são de 30 anos atrás, né? Quem era esse contato do Logan 30 anos atrás? Essa é uma boa pergunta. Após o William ter falado isso pro Logan, a Dolores contesta essa ideia de deixar o parque, né? Aí ela pega e fala pros dois ali, né? Se lá fora é tão maravilhoso, por que eles insistem em vir para lá, né? Que é uma boa pergunta, né? Se lá fora, se o mundo real é tão perfeito, tão maravilhoso, tão agradável, por que os caras pagam tão caro para ir pro parque, né? Para viver essa vida de mentira. Lembrando que é em torno de $40 mil por dia no parque. Então, é um valor bem caro, né? Ainda ali no acampamento dos Confederados, mais tarde o Logan fala pro William que o William já até esqueceu da irmã dele, o fato dele ser noivo e tudo, né? Nisso o Logan pega uma foto da irmã dele e coloca dentro do paletó do William. Mas no momento que ele mostra a foto pro William, a gente percebe nitidamente que é a mesma foto que o pai da Dolores achou lá na fazenda dele. Mas mesmo assim, o William ainda tá insistindo que a Dolores ela é diferente dos demais robôs, né? E aí vem aquele momento pra chocar, né? Que é quando o Logan pega uma faca de um soldado ali ao lado dele ali, esfaqueia a barriga da Dolores, lembrando que é a mesma faca que o Homem de Preto usa, né? E quando ele esfaqueou ela ali na barriga, ele não só esfaqueou, ele pegou e abriu, né, a barriga dela. E o William fica ali chocado, olhando o interior da Dolores e tudo, né? A Dolores fala sobre o Arnold pro Logan, e nesse momento ela toma a faca da mão dele e chega a cortar o rosto do Logan, né? Aí o William fala pra ela fugir, que depois ele encontra ela, né? E no momento que ela foge, a gente tem aquele corte já tradicional da série, né? Que ela tá ali 30 anos no passado, tem aquele corte pro momento do presente. Tanto que ela põe a mão na barriga e quando ela tira, ela não tem nada, né? Ela não tem nenhum machucado, nem nada, não tem sangue, não tem nada. Porque já é o tempo presente, né? Mais tarde, ali no acampamento, o William consegue enganar o Logan, né? Fingindo que agora ele tá entendendo o que o Logan tava querendo dizer esse tempo todo. E depois disso, a gente tem aquele momento épico do William, né? O Logan acorda em meio a vários robôs mortos ali. Alguns estão sem perna, outros estão sem braço. E o William boladão vira pra ele e diz que descobriu como jogar o jogo, né? Aí o William parte pra cima dele e ameaça ele com a faca. E ele vira pro William e fala: "Não me chame de Billy." Lembrando que é a mesma faca do Homem de Preto. Seria muita coincidência dois caras no parque, 30 anos atrás, estarem usando a mesma faca, né? E lembra que o William já tinha falado várias vezes pro Logan pra não chamar ele de Billy, né? E nesse momento ele tira essa frustração toda dele aí, né? Mais tarde a Dolores fugiu dali, daquele local, né, dos Confederados, rumo à cidadezinha da Igreja Branca lá, que o Ted chama de Escalante, né? Aquela cidade, que é a mesma cidade. Aí a gente tem alguns cortes entre a Dolores do passado e entre a Dolores do presente, chegando na cidade, percorrendo ali as ruas da cidade, né? E ali a gente tem um corte entre a Dolores de 35 anos e a Dolores atual. E quando a Dolores entra na igreja, a gente vê ali vários robôs, eles estão meio doidões assim, né? Agindo de uma forma meio estranha. E entre eles a gente consegue ver ali a Angela, que é a menina do guarda-chuvinha, que está naquela parte do treinamento, que é a que recebeu o William na chegada dele em Westworld, que é a mesma que o Homem de Preto e o Ted salvaram, né? Então você vê que a Angela está em 3 momentos distintos na linha de tempo, né? Ela está 35 anos atrás, 30 anos atrás e no tempo presente, né? E fora ela a gente reconhece a Armistice também, ou Armistice, não sei como pronuncia o nome dela, que é aquela loirinha do bando do Rodrigo Santoro, né? Antes dela ter a tatuagem de cobra, né? Aí nisso a Dolores vai ali pro confessionário, pega um elevador secreto ali, e nisso ela consegue acessar o subsolo, né?
dessa instalação. Aí, chegando ali, ela se depara com vários mortos. Em um dos corredores, ela cruza com o Ford. Mas só que é o Ford novo, de 35 anos atrás. Ali tem uns cortes de câmera dela no passado, dela no presente. E num desses cortes a gente consegue ver o pai da Dolores sendo treinado, né? Numa sala. E nisso ela entra numa sala que leva a outra, que leva até uma escadaria, onde ela desce. Até que ela chega na sala secreta. Aquela mesma sala secreta que a Teresa foi morta. E entre esses cortes da Dolores antiga com a atual, ela senta na cadeirinha lá, onde ela tinha aquelas conversas. E quem chega para conversar com a Dolores? O Bernard. Só que na verdade não era o Bernard, era o Arnold. Então quer dizer que foi finalmente revelado que o Bernard foi feito à imagem e semelhança do Arnold. Então o Arnold entra na sala, conversa com a Dolores, e no final dessa conversa a gente descobre que a Dolores matou o Arnold, que ele é apenas uma memória da Dolores. Quando a Dolores volta até a parte da igreja, né, ela ouve um barulho de alguém entrando na igreja, ela vai falar o nome do William, mas aí abriu a porta e era o Homem de Preto entrando na igreja. E a gente vê uma expressão de horror no rosto dela, né? Que ela ficou bem horrorizada ao ver que não era o William, e sim o Homem de Preto. Galera, eu vou falar agora um pouquinho sobre o Bernard, que também foi muito importante o episódio em relação a ele, né? A gente vê logo no comecinho do episódio que a Maeve percebe que o Bernard é um robô, assim como ela. Ela segura o braço dele, né? E começa a manipular ele como se fosse um maestro. Aquilo que a gente já viu no episódio anterior, né? Ela pede pro Bernard liberar ela de volta pro parque e tal. E ele sai daquele laboratório de vidro ali. A gente vê um momento que ele foi na sala do Ford e a sala tá vazia. Depois disso ele chama o Ford para uma conversinha. Lá naquele cemitério de robôs, lá no subnível 83 lá. E ali durante a conversa, o Ford confirma que foi ele que construiu o Bernard, né? Só que o Bernard insiste que parte do código dele foi o Arnold que desenvolveu, né? Como ele diz, a parte elegante do código, né? E nisso ele pede pro Ford acessar o histórico dele, que ele quer saber tudo o que aconteceu com ele desde o momento que ele entrou online até aquele momento ali, né? Só que a gente vê que o Ford tá relutante sobre isso, mas ele conseguiu bolar um jeito de forçar o Ford a aceitar fazer isso. Ele faz a Clementine, que está vestida, sabe-se lá por quê, a apontar uma arma pro Ford. A arma essa que ele pegou na sala do Ford. Nisso começam a rolar vários flashbacks do Bernard, como por exemplo, ele com o filho, ele com a ex, com a Teresa, ele matando a Elsie. Até agora a gente não tem o corpo da Elsie, mas tudo leva a crer que sim, o Bernard matou a Elsie. Nós vemos o, entre aspas, nascimento do Bernard. E nesse momento é bem interessante que a gente vê o Ford mais novo, não aquele Ford de 35 anos atrás, que a Dolores cruzou com ele no corredor, mas a gente vê um Ford já com cabelo meio cinza, né? Afinal, passaram-se alguns anos. E nisso ele está ensinando o Bernard. E depois o Ford mostra a foto, aquela foto, para o Bernard, onde vemos o Ford à esquerda, o pai dele ao centro e à direita o Arnold, que é a imagem e semelhança do Bernard. Só que tá rolando toda essa conversa e tudo, esses flashbacks. No final ali, o Ford vira o jogo, ele começa a controlar a situação. A gente descobre que essa conversa não foi a primeira vez que rolou, já rolaram algumas vezes. E o Ford está preocupado com a nova narrativa que ele está criando. E ele está cansado já daquela conversa ali e tudo. Ele pega e ordena o Bernard a pegar essa arma da mão da Clementine e dar um tiro na própria têmpora. Tudo leva a crer que foi o final do Bernard, né? Agora a pergunta é, aquele robô que está sendo construído na sala secreta não é a Teresa, que já encontraram o corpo da Teresa. Tem gente que está considerando que pode ser a Elsie, porque até o momento ninguém encontrou o corpo da Elsie. Outra hipótese pode ser um novo Bernard, que está sendo construído. Tem gente também que está acreditando nisso.
Deixa no comentário quem você acha que está sendo feito naquela sala secreta. Esses foram os momentos mais importantes. Agora eu vou só ilustrar alguns pequenos momentos, como por exemplo a Maeve. A Maeve ela teve uma participação bem pequenininha, né, nesse episódio. A gente viu lá no começo que ela tá manipulando o Bernard, né? Ela faz ele liberar ela de volta pro parque e tudo. E uma vez no parque, ela vai recrutar o seu exército, né? E ela começa pelo Santoro. Ela vai lá no esconderijo do Santoro, né? Troca uma ideia com ele. E rola aquela cena dele se pegando no meio do fogo, né? Ficou show aquela cena. Da Maeve foi basicamente isso daí, tá? No outro momento a gente teve um marrento, o irmão mais velho do Thor. Ele foi atrás de uma pista da Elsie, né? E nisso ele se depara com aqueles índios da Nação Fantasma lá. Ele dá uns comandos verbais para os índios pararem, né? Eles não param, ele repete os comandos, nada acontece, ele saca a arma. Aí vem um índio pela lateral dele, acaba atacando ele. E a gente não sabe que fim levou o irmão do Thor. E para encerrar, um momento aqui que envolve o Homem de Preto, né? Que foi a Angela, aquela que o Homem de Preto e o Ted salvou, né? Ela faz o Ted se lembrar do que realmente aconteceu na cidadezinha lá, que o Ted chama de Escalante, né? Que é a mesma cidadezinha lá da igreja, né? Que a Dolores foi. E podemos ver que entre os vários mortos estava a própria Angela, que foi morta pelo Ted, né? Ela chega a mencionar que essa cidade foi engolida pela areia e o Homem de Preto diz pra ela que ele já esteve lá. No dia seguinte, quando o Homem de Preto se salva ali de ser enforcado, do nada a Charlotte aparece, fala pra ele que a Teresa sofreu um acidente, que acabou morrendo. Ele fala pra ela que acidentes não acontecem ali no parque, né? E ela fala que ela morreu tentando salvar a informação deles, né? Esse deles deve ser a Delos, né? E ela ainda lembra que o Homem de Preto salvou os negócios do Ford anos atrás. E ela fala pro Homem de Preto que ela tá tentando tirar o Ford dali, né? Do parque e tudo. E na hora que isso for ser votado na diretoria, ela quer que seja uma decisão unânime, né? E o Ford vira pra ela e fala que ele não se opõe à ideia. Pessoal, basicamente o episódio foi isso daí. Eu acredito que agora com 9 episódios passados, faltando apenas um, que se eu não me engano vai ser de 1h30 esse episódio, um episódio especial de encerramento. Eu acho que tá bem claro que a cidadezinha que o Ted vê, na verdade, é aquela cidadezinha da igreja, né? Tanto que se você começar a prestar bem atenção, você vai ver que são as mesmas casinhas ali, salão, etc e tal. Outro detalhe, aparentemente, é que essas linhas temporais estão confirmadas, né? Mas eu vou fazer um vídeo só sobre essas teorias, referências, e essa semana eu coloco no ar pra vocês. Galera, esse vídeo foi muito, muito importante. Trouxe muitas informações, muitas novidades, muitas revelações. Eu quero saber de você. Deixa aqui no comentário o que você achou do episódio, o que foi mais impactante pra você. Comenta aqui embaixo, tá? Dá seu like, compartilha com os amigos, com a família, com aquela pessoa que você conhece que gosta de Westworld. E o mais importante de tudo, se inscreve no canal!